Olá, bem-vindo à 9ª semana do nosso desafio dos 10 passos para seres mais feliz. E para hoje eu proponho-te que aprendas a errar sem culpa. E com isto, o desafio é para que exerças um pouquinho de compaixão para contigo própria. Já falámos da compaixão que podemos e que devemos ter pelos outros. E agora, não menos importante, termos esta compaixão por nós próprios. Passa por percebermos que nós não estamos aqui para ter tudo feito, estamos aqui para fazer um caminho, para aprendermos, para recebermos de outros uma determinada forma de ser e transformarmos com aquilo que nós somos no melhor que nós pudermos. E neste processo de desenvolvimento, nós estamos ou somos convidados a mudar e a alterar determinadas coisas que podem não ser as melhores para nós. E neste processo, o que acontece é que nós somos convidados a deixar um padrão para aprender a agir com outro padrão. E num processo de aprendizagem é muito normal que nós possamos falhar. E aqui eu posso dar o exemplo de uma criança que está a aprender a caminhar e ainda que ela dê uns passos e ainda que ela pense que quer caminhar, o processo vai ser longo até que caminhe normalmente, sem dificuldade. E posso-vos dar assim, alguns exemplos de falhas que nós temos e que sentimos e que podemos sentir, todas as falhas que nós temos, podemos sentir culpa por elas. Vou dar aqui alguns exemplos e o primeiro que eu vou dar é um exemplo simples para se perceber que uma falha pode ser vista como, não como uma barreira que me impede de seguir para a frente, mas eu posso aceitar essa falha para me melhorar. E vou dar o exemplo de um grande empresário, um empresário de sucesso. Para ser um empresário de sucesso, ele teve muito provavelmente que ter falhado muito para conseguir chegar ao topo. E quando eu digo isto, falhar, pode querer dizer ter falido algumas empresas ou pode querer dizer ter perdido negócios muito importantes. E, portanto, um empresário sabe que falha, mas aceita a falha como não algo que queira rejeitar, mas como algo com o qual ele pode aprender e quer aprender porque tem algo em mente e que quer muito atingir. E queria-vos dar também mais alguns exemplos e muito que acontecem muito frequentemente de falhas que nós cometemos ou erros e com os quais nós nos sentimos muitas vezes culpados. Muito simples, passa por aquilo que nós falamos e quando por vezes somos agressivos e temos dificuldade em evitar essa forma de falar quando algo nos dói. E então, com isto, o que acontece uma grande parte das vezes é que a própria pessoa que exerce alguma agressividade a seguir sente-se culpada. Porquê? Porque o resultado da forma como reage não é propriamente o melhor que ela acha que podia ser para ela e para os outros. E também queria aqui falar do contrário, de uma pessoa que se deixa ser agredida ou, se quiserem, abusada. Não estou aqui a falar de situações traumáticas, estou a falar de abusos simples, como de deixar que alguém nos fale mais alto ou seja desagradável connosco. Tudo isto, ou deixar-se ser invadido, também causa muita culpa na própria pessoa. Que a própria pessoa pode não ter essa noção, mas ela sente-se mal, principalmente porque sente a culpa de ter permitido que isso tivesse acontecido. E quer numa situação, quer na outra, o que eu posso dizer sobre isto é que nós estamos num processo de desenvolvimento. Nós recebemos um padrão de comportamento da sociedade, dos nossos pais e de todos estes comportamentos que tiveram a sua utilidade. Pode chegar a uma altura em que já não faça mais sentido
quando nós percebemos que pode haver alternativas. Mas para que eu mude e para que eu altere, eu preciso de ver com compaixão o que é, o que foi, e perceber que se eu falo alto tem uma vantagem para mim. Se eu estou a falar alto com alguém, eu estou a ser agressiva, é porque eu quero alguma coisa e não estou a conseguir. E eu preciso de aceitar esta minha atitude, ou se eu me calo mais do que aquilo que eu devia, então se calhar eu também estou a tentar proteger alguma coisa. Eu tenho que perceber em mim e sentir um pouco de compaixão pelas minhas necessidades. E depois de sentir esta compaixão, eu posso então procurar outras formas de responder às mesmas necessidades. Vou dar só aqui um último exemplo que me parece muito importante, que acontece principalmente com as mulheres. As mulheres têm a ideia de que precisam, para se sentirem completas e felizes, que precisam de ser perfeitas no trabalho, em casa, serem as mães perfeitas e sentem muita culpa com a maternidade, que precisam de ter o corpo perfeito, que precisam estar sempre bem dispostas e que precisam de cumprir todos os requisitos que um dia imaginaram que seriam ideais para se acharem no direito de serem merecedoras de serem felizes, porque não se sentem completas enquanto não atingirem todos estes objetivos. E na verdade há um motivo para o qual uma mulher, principalmente, não se sente completa. E o que me parece a mim que faz com que a mulher não se sinta completa é que ela não aceita quem realmente é e rejeita as suas fragilidades. Eu sou, para dar o exemplo, dá um bocadinho, eu às vezes sou agressiva, ok? Então eu não quero isto em mim e rejeito, e enquanto eu não conseguir fazer diferente, eu não me sinto que não sou merecedora e sinto esta culpa. E se calhar o processo correto seria acolher esta nossa humanidade, tudo o que nós recebemos, tudo o que aprendemos até agora. Fez todo o sentido, fizemos o melhor que pudemos, então vamos ter um pouco de compaixão por aquilo, pelas nossas falhas. E este é o desafio para esta semana, que aprendamos a ver os nossos aspectos, aquelas coisas que nós rejeitamos em nós, principalmente estas, e acolher e perceber que elas têm um lugar no nosso coração, e quando nós as acarinharmos, nós temos condições, muito melhores condições, para depois procurarmos outros caminhos, sabendo que eu caminho com esta fragilidade e sabendo que a minha fragilidade existe e que eu a posso transformar em força, mas que ela existe e faz parte de mim e que está tudo certo e que eu vou caminhar com ela com a cabeça erguida. E então, este é o desafio para esta semana, de usarmos de compaixão agora por nós, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por nos acarinharmos e acolhermos aquilo que de facto somos, com as nossas fraquezas. E é com as nossas fraquezas que nós somos inteiros, grandes, e com as nossas fraquezas nós conseguimos servir, iluminar, dar exemplo aos outros. Nós conseguimos ter muito mais compaixão pelo outro também e conseguimos também evoluir, porque temos um caminho de uma vida inteira para melhorarmos, para sermos mais, para transformarmos e sermos o melhor que pudermos nesta vida. Espero que esta semana seja uma semana produtiva. É um aspecto muito importante para sermos muito felizes. Então, desejo-vos uma boa semana. Usem de compaixão para convosco. Aceitem os vossos pontos fracos, as vossas fragilidades e acarinhem-nas. Elas serviram e servem para alguma coisa e fazem todo o sentido. E se está na altura de largar determinado comportamento, então larguem. Mas primeiro acolham a vossa fragilidade com carinho e depois procurem, com calma, efetuar uma mudança, que será gradual. Bom, desejo uma boa semana, espero que fiquem bem e até breve.